Atos 13, versículos 2 e 3. Eu vou ler em outra tradução aqui, mas vocês podem acompanhar ali. Isso, essa aí mesmo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, todo o povo de Deus a uma só voz diz: quando nós pensamos em missão, nós consideramos o chamado universal da igreja. Significa o quê? Que é um chamado para todo mundo, não é só para o pastor, para o missionário, para o promotor de missões, mas é para todo mundo. Para aqueles mais novos, que se foram batizados agora, os mais antigos que já estão há tanto tempo na igreja. A missão de levar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os cantos, está no coração da igreja cristã. E o investimento missionário é essencial para o cumprimento dessa tarefa. Eu sempre digo que a igreja, já disse isso aqui, acho que uma dezena de vezes, vou dizer de novo. Quando a igreja deixa de se preocupar com missões, é porque ela já deixou de ser igreja e não sabe. Quando a igreja deixa de investir em missões, de orar por missões, de viajar, eu fico triste. Uma das minhas frustrações aqui foi que eu não consegui montar uma viagem missionária. Nós estávamos planejando, né? Eu até convidei, na realidade eu vou fazer uma viagem missionária agora em março, convidei o Ua para ir comigo, ele não quer ir não. Lá no Vietnã. Acho que ele achou um pouquinho longe, né? E também é um pouco arriscado. Aí a Ana disse, não vai, e ele obedeceu como um bom marido, né, Ana? Não vá, fique quieto aí. Mas é uma frustração minha, eu queria ter levado a igreja a fazer viagens missionárias, mas a gente, quando chegou, teve aquele período todo tumultuado, né? De Covid, depois de enchente, enfim. Provavelmente outros irão e farão isso. Mas isso é muito importante. Porque a missão de levar o Evangelho é de todos nós. E a gente sempre usa aquela expressão, né? Com as mãos dos que doam, com os pés dos que vão e com os joelhos dos que oram. E não é uma coisa ou outra, não, é toda ela. Você tem que orar por missões, você tem que investir em missões, você tem que ir também em ações missionárias de toda a natureza. Jesus foi quem comissionou a igreja, e nós conhecemos tão bem o texto da grande comissão, em especial de Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. No de Marcos 16 diz assim: pregue o evangelho a todas as pessoas. Então a nossa missão é bastante abrangente, é uma missão bastante assim, grande. Imagina você, hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Muitos desses, bilhões de pessoas, não conhecem o Evangelho de Cristo. Hoje eu vi um documentário de algumas tribos aqui na nossa região, tudo pertinho aqui, que não foram sequer visitadas por pessoas que não fossem da tribo. Quer dizer, não conhecem absolutamente nada de Jesus. Temos grandes missionários entre os indígenas. Eu conheci um pessoalmente, a Wanda e o Gunten, Carlos Kringer, não sei se você já ouviu falar. Ele é o ícone maior dos batistas no Brasil, nessa área de missões com índios. Ele deixou a civilização para viver com os índios. Escrever a Bíblia em vários dialetos de índios, porque ele vestiu a camisa de missões. E a dona Wanda, sua esposa, os dois já são bem velhinhos hoje, né? Mas caminhou com ele, caminha com ele sempre. Porque a igreja ela precisa ter
o compromisso de se envolver em missões. Talvez você não tenha coragem de abrir mão da sua vida para poder ir para viver numa tribo de índios, né? E com certeza Deus não chamou todo mundo para isso. Talvez você não tenha coragem de entrar no prostíbulo, né? E pregar o evangelho para um monte de prostituta e de homens prostitutos também, porque aqueles que se prostituem com elas são tão prostitutos quanto elas, né? Talvez você não tenha chamado para entrar numa favela, como as muitas que eu entrei, ou numa Cracolândia, mas você é chamado para considerar a sua vida a partir da perspectiva missionária, seja em qual área for. Na escola, no trabalho, na vizinhança, na família. Tem gente que não é missionário nem na família, e isso é muito dramático, isso é muito triste. E aí a pergunta, né? Como é que a igreja pode cumprir o seu papel de forma eficaz no avanço missionário? Missões têm que avançar. Nós cantamos agora, Jesus vai voltar. Vem buscar a igreja. Ele vem buscar aqueles que são salvos. Todos nós somos salvos, mas passaremos pelo julgamento de Deus, não com relação à salvação, porque fique tranquilo que ninguém vai perder a salvação. Mas você tem que prestar conta daquilo que você fez. E eu não sei de que maneira isso vai ser resolvido. Isso é com Deus. Mas eu sei que não será boa coisa, porque a palavra de Deus, lá em Ezequiel, capítulo 2, diz que se Deus disser ao ímpio que ele morrerá, e você podendo fazer alguma coisa não o fizer, ele vai morrer. Mas o seu sangue vai ser requerido das suas mãos. Eu não quero prestar conta do sangue de ninguém. Eu não sei você. Então eu faço o possível. É claro que eu não posso salvar o mundo todo. Aliás, eu não posso salvar uma única pessoa, quanto mais o mundo todo, né? Jesus Cristo é quem salva. Mas eu vou cumprir o meu papel. E quando você investe em missões, você está investindo em missões aqui na nossa região, você está investindo em missões nas Cracolândias, nas Cristolândias, você está investindo em missões que é feito junto aos indígenas, em outros países, inclusive países que estão vivendo por dificuldades muito grandes. Nós vivemos hoje algumas situações de guerra que são aparentes, né? Porque na realidade nos últimos anos, acho que nas últimas 2 décadas, nós sempre tivemos conflitos armados, pelo menos 20, né? Mas agora alguns chamam a atenção, como a guerra de Israel, a guerra da Rússia e o medo que todo mundo tem de uma terceira guerra mundial. Nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. E a pergunta que eu fiz, como é que a igreja cumpre o seu papel, pode cumprir o seu papel de forma eficaz, ela tem uma resposta. E eu vou dar algumas dicas aqui para você, para que você possa olhar para a sua própria vida. E toda vez que você vê o Ua chegar aqui, e ele tem um jeito todo característico dele, ele chega batendo mesmo, é a característica dele, né? Em algum momento, eu até chamei o Ua outro dia, falei, Ua, vai mais leve, vai mais manso, mas eu não posso fazer isso, porque é ele Deus. Ele tem uma responsabilidade, ele vai fazer do jeito dele. Então, toda vez que você vê o Ua, ou o Davino, ou o Júnior, ou o Fidelino, ou seja, quem for aqui na frente, ou o pastor, falando a respeito de missões, você tem que considerar que você é responsável por missões. E você vai ser cobrado sobre isso. Em primeiro lugar, a igreja só pode cumprir o seu papel no avanço do missionário se reconhecer, preste atenção, para que ela cumpra o seu papel, ela tem que reconhecer o chamado missionário como prioridade bíblica. A mesma prioridade de Paulo, lá em Atos, no capítulo 20. Em nada tenho a minha vida mais preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha missão, o chamado que recebi do Senhor, de pregar o Evangelho de Cristo, de anunciar as boas novas de Cristo. Isso é prioridade. E se a igreja não tiver prioridade, não vai para lugar nenhum. A igreja local deve entender que missões não é uma atividade qualquer, uma atividade secundária,
mas ela é central e importante demais para a sua existência. A gente vê na Bíblia isso de forma muito clara. Por exemplo, lá em Antioquia, a igreja de Antioquia foi uma comunidade missionária modelo, que nós podemos considerar dessa forma. Eles ouviram o Espírito Santo, separaram recursos e enviaram missionários. Isso demonstra que o chamado missionário começa com um coração disposto e atento ao chamado de Deus. Faz quanto tempo que a primeira igreja batista em Medeiros Neto não investe diretamente num missionário? Não é dar oferta para o missionário que vem aqui, não. Investir. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, e eu estou propenso a fazer isso, que quando a igreja cumpre o seu papel em missões, ela não precisa tanto se preocupar com a agência missionária, porque na realidade a agência missionária é a terceirização de missões da igreja. Quem tem que fazer missões é a igreja. Sabe por que tem agência missionária? Porque a igreja sozinha não faz. Eu conheço grandes igrejas, eu fui auxiliar numa igreja, na primeira igreja batista de Vitória, nós tínhamos lá missionários que nós sustentávamos integralmente. Sabe quantos? 109 quando eu estava lá. Quando eu estava lá, eram 109 missionários, e a gente não deixava de mandar oferta para missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Mas a igreja cumpria o seu papel. Eu acho que está na hora, de você reunir com a liderança da igreja, né? E agora, principalmente no momento que eu saio, você buscar isso junto com a diretoria, com a liderança, para adotarem um missionário, pelo menos para a igreja. Faça isso, pelo menos um missionário por ano. Adotar um missionário, ver quanto é o custo de um missionário lá fora, mesmo que vocês não deem o sustento integral dele, mas sejam fiéis a ele. Você sabe que tem pessoas que são fiéis além da conta. Tem uma irmã lá em Brasília, tem 15 anos, mais 16 anos. Todos os meses essa irmã me manda R$200. Todos os meses. E eu já tentei, já falei com ela um monte de vezes. Não, minha irmã, não precisa não, minha irmã. Eu sou pastor hoje de igreja local, a igreja me sustenta. Não, pastor. É minha responsabilidade. Eu assumi uma responsabilidade com Deus e vou cumprir enquanto eu for viva. Todos os meses ela me manda R$200. Sabe o que é isso? É compromisso, irmãos. Compromisso que nós precisamos ter. Eu sei que o UA sustenta alguns, pessoalmente. Eu não sei algum irmão aqui se também tem essa responsabilidade. Eu acredito que alguns tenham. Mas eu me refiro à igreja, como igreja, assumir o sustento, ou parte do sustento de algum missionário. Seria muito bom, você não faz ideia de quanto é importante. Esses R$200 hoje, claro que sempre é bom, que a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Mas já teve momentos da minha vida que esses R$200, eles foram mais importantes do que você pode imaginar. Mais importantes do que o salário que eu ganhava de missões. Porque ele chegava no momento certo. Às vezes, quando a gente investe em missionários, a gente não faz ideia do que nós estamos fazendo. Às vezes é aquele recurso que ele precisa naquele momento. Porque é Deus quem coordena todas as coisas. A igreja de Antioquia fazia isso. Ela mandava missionários, ela enviava missionários, ela investia em missionários. Existe um fundamento bíblico para isso, está em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, onde Paulo faz uma pergunta que deveria incomodar o nosso coração. Ele diz assim: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E aí então a gente pergunta assim: quem vai? Quem pode ir? Se você não pode ir, invista para que outros estejam indo. A Igreja Batista é uma igreja diferente. Nós não fazemos aqui a campanha de missões. Tem muita igreja por aí, eu não estou criticando igreja não, mas a gente vê isso.
Ah, vamos levantar uma oferta para a obra, e ninguém sabe que obra é essa. Tem muita igreja por aí que é assim, aqui não, aqui é para a causa missionária mesmo, cada centavo. Tem um controle, o Júnior faz um controle do que entrou para missões, do que entrou para a igreja. Nós tivemos a assembleia esses dias, ele falou, olha, tem tanto no caixa da igreja, mas esse valor aqui não é da igreja, é de missões. Isso é responsabilidade da igreja. E nós precisamos ter essa responsabilidade porque esse texto de Paulo reforça que a proclamação do evangelho depende do envio. Como é que alguém pode ouvir se não há quem pregue? Voltando aqui no que eu falei do testemunho lá da Vila Mimosa, claro que aquelas mulheres poderiam ouvir o evangelho em qualquer outro lugar. Mas elas foram impactadas lá naquele momento. E isso é importante, porque alguém investia. Como essa irmãzinha, Nicásia, lá de Brasília. Eu sei que ela está lá, que ela sempre assiste. Irmã Nicásia, lá de Brasília. Como ela, que sempre investiu em missões. Como ela, que tem o coração na causa, tem o coração na obra. Cada igreja local deve incluir missões na sua visão. Quando fizer um planejamento estratégico, precisa pensar em missões, destinar recursos para missões, orar por missões, pessoas para missões, recursos de toda a natureza, inclusive pessoal. Jamildo é um pastor amigo nosso daqui da região e ele faz um trabalho bacana. Ele vai, esse final de semana mesmo, ele esteve no Prado, levou 200 missionários voluntários para o Prado e fizeram um sacode naquele lugar. Nós podemos fazer a mesma coisa. Talvez não 200, mas 50 daqui a gente consegue levar. Os irmãos lembram quando eu trouxe o pessoal de Campinas, que bênção que foi ali na região do 7 de setembro? Infelizmente nós estávamos numa crise de Covid, Mas imagine agora, aqui, a gente é vizinho aqui do lugar mais carente dentro de Medeiros Neto. É necessário ter um trabalho de mais impacto aqui, irmãos. A gente passa por ali 2, 3, 5, 10 vezes por dia. E às vezes não aborda ninguém para falar do amor de Deus. Eu digo para você que pela graça de Deus eu já fui de casa em casa ali. Mas a igreja tem que fazer um trabalho mais fixo. O que eu fiz, ir de casa em casa uma vez, não resolve o problema. Não resolve e nem me justifica diante de Deus. Se eu chegar diante de Deus e falar, não, o senhor não lembra que eu fui de casa em casa uma vez? Eu acho que se Deus fosse um pouco assim, ele ia olhar para mim e ia dizer assim, sabe de nada, inocente. Isso aí é nada diante do que você devia fazer. E o que a gente faz é nada diante do que nós podemos fazer. Nós precisamos incluir missões na visão e no planejamento da igreja. Fica aí o desafio, viu, Davino? Você que vai conduzir a igreja até a vinda do próximo pastor, começar a pensar nisso já no começo do ano, já no final do ano, para que no começo do ano isso possa ser realizado. É uma frustração minha. Se eu levo alguma frustração, não é da igreja, não é minha, porque eu que tinha que conduzir esse processo. A minha frustração é essa, não ter levado a igreja a fazer uma viagem missionária. Eu fiz uma viagem missionária alguns anos atrás, numa cidade chamada La Plata, lá na Argentina. E nós chegamos naquela cidade, eu levei algumas pessoas comigo, e na época a passagem para a Argentina era bem baratinha, hoje eu não sei porquê, subiu um absurdo, mas na época era baratinha. E nós fomos nessa cidade de La Plata, e nós fomos num bairro chamado Los 80, é o nome do bairro. É um bairro que é dominado pelo misticismo religioso. Lá na Argentina existe um santo que eles veneram que chama San La Muerte. Eu não sei se você já ouviu falar. San La Muerte, você já deve ter visto, pelo menos em alguma ilustração por aí. Não tem aquele camarada grandão com um capuz e uma foice na mão? É o santo que eles veneram. Aquele é o San La Muerte. É o santo que eles veneram. E nesse bairro, Los 80, em cada porta que a gente passava, de cada 2, 3 casas pelo menos, tinha um santo, Vou botar entre aspas aqui, mas tinha um personagem daquele na porta, com vela, com cachaça, com tudo lá na porta, pronto mesmo. E a gente fez um trabalho missionário lá.
Você não faz ideia quantas pessoas receberam Jesus como Senhor de sua vida. Foram muitas. Foi uma época que eu fiquei muito alegre, e aí o diabo, para me tirar de lá, armou uma boa para mim, né? Eu recebi um telefonema, estando lá no meio da ação, aonde um amigo meu me dizia: olha, volta para o Brasil que seu filho tomou 7 tiros. Foi o Amon. Tinha tomado 7 tiros. E aí a gente teve que voltar para o Brasil correndo. Aliás, não, minto, não foram 7. Foram 3 tiros de chumbeira. Conhece chumbeira? Até hoje ele tem 17 chumbos no corpo. Até hoje. E eu falei para ele: isso é para toda vez que você passar na porta magnética de um banco, você lembrar que sem Jesus você está morto. Nós precisamos pensar nisso, isso tem que estar no nosso coração. Segundo lugar, depois de nós termos essa convicção, depois de nós termos o reconhecimento de que missões aí é prioridade na igreja, a segunda questão que eu quero destacar é que a igreja só pode cumprir o seu papel no avanço missionário se contribuir, palavra-chave, generosamente com missões. Lembra do irmão que eu falei agora há pouco, R$1.700 na igreja? Ele foi generoso. Eu sei que tem irmão aqui na igreja que não ganha isso por mês. Eu sei. Tem gente aqui que não ganha isso por mês. Mas o irmão foi generoso. E não é o único, não. Já tivemos outros tantos aqui. Já tivemos ocasiões aqui de irmãos disponibilizarem um recurso para missões significativo. E nós precisamos entender isso, porque missões exigem recursos. E a igreja é chamada para investir financeiramente no avanço do Evangelho. E é tremendo aquele princípio bíblico do dando que se recebe. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa estrutura, e é importante, né? Eu queria, por exemplo, ter estofado esses bancos. Cheguei a fazer um orçamento, mas não deu certo. Eu estava com um plano para 2025 de virar esse tempo, tirar daqui e jogar aqui, né? Essas coisas são importantes. Investimos uma grana lá embaixo, naquele espaço tão bonito. Mas eu quero que vocês saibam que, muito embora todos esses investimentos sejam bacanas, o melhor investimento que uma igreja pode fazer é em missões. É o melhor investimento. Se um dia tiver que escolher entre colocar um ar-condicionado a mais, está faltando um, ou enviar um missionário, ou investir no missionário que está passando por uma necessidade, opte em cobrir a necessidade desse missionário. Missões exige que a igreja, que é chamada a investir financeiramente, o faça de maneira generosa, a fim de que haja o avanço do Evangelho. Nós temos a igreja de Filipos que nos dá um exemplo interessante. Ela foi parceira fiel. A igreja de Filipos era parceira fiel do apóstolo Paulo em todas as suas viagens, na maioria das suas viagens missionárias. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 18, numa síntese, Paulo agradece por seu apoio material, descrevendo-o como uma oferta suave e agradável a Deus. É assim que Paulo descrevia aquele investimento que a igreja fazia nele. Uma oferta suave e agradável a Deus. Nós precisamos entender isso. E a contribuição também, irmãos, não é apenas uma responsabilidade. Vamos entender uma coisa de uma vez por todas. Não é uma obrigação religiosa. Não é. Investir em missões é mais do que uma responsabilidade ou uma obrigação religiosa. É um ato de adoração a Deus. Investir em missões é um ato de adoração a Deus. 2 Coríntios 9:7, Paulo ensina que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Nós somos como agricultores e estamos semeando
a semente que dá vida. E a gente precisa lembrar que um agricultor, aqui tem agricultores, quanto mais você semeia, mais você colhe. Não é desse jeito? Na igreja também é exatamente desse jeito. A igreja que investe abundantemente em missões, ela verá frutos espirituais na sua geração e além. Coisas que a gente não imagina, irmãos. Eu estive, essa semana, no final de semana, eu estive no Espírito Santo. E eu estava com mais 2 pastores. Nós éramos os 3 oradores do evento. Eu não os conhecia. Aliás, um não era pastor. Um era um psicólogo, por sinal muito bom. Ele até falou sobre vício de pornografia no Senado esse ano. Um psicólogo. E tinha um pastor, e quando eu cheguei, me apresentaram para ele, ele ficou olhando para mim, olhando. Ele tinha uns 40 e poucos anos, ficou olhando para mim. Eu falei, tudo bem com você, irmão? Ele falou, tudo. E o que eu vou falar agora não é para minha glória, não, é para a honra e glória do Senhor. Ele olhou para mim e falou, pastor Godoy, você não me conhece não. Mas quando eu era adolescente, você era uma lenda no meu coração. Porque você pregava o Evangelho de Cristo e eu sempre disse que eu queria seguir naquele caminho. E seguiu. O bom exemplo. Bom exemplo, não era lenda coisa nenhuma. Eu era um pecador, como sou até hoje, comedor de arroz e feijão, né? Que como num dia, descarrego no outro. Como qualquer outra pessoa. Mas o bom exemplo missionário que nós temos e que nós somos, precisa ser perseverado. Precisa ter continuidade. As igrejas precisam criar orçamentos específicos para missões, promover campanhas de arrecadação e ensinar os seus membros sobre a importância de ofertar para a obra missionária. Isso é característica da nossa igreja. Outras igrejas investem em missões, mas eu não sei se existe outra igreja que invista e que faça uma campanha tão profunda em missões como nós, os batistas. Claro que sem nenhum demérito para as outras igrejas. Eu posso falar da minha igreja porque eu sou batista. E a marca das igrejas batistas não é o batismo por imersão, não. Eu sempre falo isso. Que alguns dizem, são batistas porque fazem o batismo. Não, a nossa maior marca não é o batismo por imersão. É a nossa relação com a palavra de Deus e o nosso sentimento missionário. E é isso que precisa continuar. A igreja precisa investir para que hajam frutos espirituais, não só lá fora, irmãos. Quando você investe em missões aqui, você está investindo nos seus filhos também. Seu filho, Murilo, vai ver o seu investimento em missões. E ele vai amar missões como você. Assim como os filhos do Davino, da irmã Lourdinha, né? Viram da irmã Detinha, viram o investimento de missões de seus pais, de igreja, e hoje está todo mundo, quase todo mundo aqui, né, irmãos? Quase todo mundo aqui para a glória de Deus. É o resultado, irmão, é dando que se recebe. Você investe e você recebe os dividendos, glória a Deus. Eliane hoje é uma mulher feliz, né? Os filhos, o marido, todo mundo, só falta a sogra, mas daqui a pouquinho ela chega, né? Mas ela sabe o quanto ela gastou o joelho dela para que isso acontecesse. E foi o bom testemunho dela também que trouxe o Marcos para o Evangelho de Cristo. Não foi só o sufoco que ele passou, não. Não se engane, viu? Antes mesmo daquele sufoco, Marcos já estava considerando, eu tenho certeza que ele estava considerando isso. Eu lembro quando eu cheguei aqui, você morava no Canadá. E eu cheguei para Eliane e falei assim, Eliane, me fala qual cidade que ele está morando, que eu vou mandar um pastor na casa dele, você lembra disso? E eu ia mandar mesmo, podia ser em qualquer cidade, porque os batistas são conectados, eu sou conectado com o mundo todo. Hã? Pois é, mas ela sabe, ela lembra. Eu ia mandar um pastor na sua casa, mas foi quando você voltou para cá. E aí teve o evento da Covid e você não foi mais. Mas nós já estávamos orando por isso. Nós já tínhamos a certeza que um dia você ia chegar. Quando você investe em missões, você pode fazer coisas como essa.
pegar um missionário lá do Canadá, um pastor lá do Canadá, e dar o endereço e falar, procura esse camarada aqui, diz para ele o tanto quanto Deus ama ele. É assim que as coisas acontecem. Terceiro lugar, a igreja só pode cumprir o papel do avanço missionário se treinar e enviar missionários. É outra coisa que a igreja tem que fazer, treinar e enviar missionários. Além de apoiar financeiramente, a igreja deve identificar, capacitar e enviar pessoas para o campo missionário. É o que eu disse, não é só dinheiro. Com as mãos dos que doam? É. Com os joelhos dos que oram? É, mas também com os pés dos que vão. Grandes pastores da Igreja Batista, grandes missionários, foram despertados em campanhas missionárias. Muitos homens, aí se eu fosse buscar algum testemunho, teria um monte de pessoas conhecidas no mundo cristão, que estavam num banco, como esses adolescentes aqui hoje estão, essas crianças estão, e um dia foi desafiado e falou, eu quero, levantou, veio para frente, e hoje é missionário para a glória de Deus. Para a igreja que eu estou indo tem o Gustavo, eu não sei quantos conhecem o Gustavo, é o filho do Luciano, que é o vice-presidente lá. O Gustavo hoje é missionário. Gustavo foi despertado pela vida cristã de seus pais. Foi para um treinamento, foi capacitado, trabalhou num projeto radical, voltou e hoje é missionário da igreja, para a glória de Deus. Nós temos que fazer isso, nós temos que ter esse tipo de investimento. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Barnabé e de Saulo. A igreja de Antioquia não apenas investia em missões, mas ela enviava seus próprios missionários também. Isso é importante. Isso mostra o compromisso em oferecer os melhores recursos humanos para o avanço do reino de Deus. Nós estamos vendo agora o Cláudio indo embora. Isso não é perda não, viu, irmãos? Isso é ganho. Ganho para o reino. Silene está ali, ó. O Cláudio falou para mim, olha, eu estou com muita vontade de ir, mas a Silene está com o coração apertado. Eu sei o que é isso, Silene, que eu estou vivendo isso também. Tem que sair daqui. Mas a igreja é isso que se espera da igreja. A igreja é um organismo em movimento, irmãos. A igreja não vai ficar estagnada, a gente não vai ficar estagnado aqui. Eu não fiz um levantamento, talvez eu faça um levantamento de quantas pessoas vieram para a igreja nesses 5 anos que eu estou aqui. Isso é movimento. Tem os antigos, que estão aqui desde a época de Matusalém, tipo o Fidelino, né? Tem os mais novos, esses que estão chegando agora e que daqui a pouquinho estarão integrados com o trabalho da igreja. E tem os que virão também, aqueles que virão, muitos virão, irmãos. A igreja é um organismo que se movimenta, é um organismo vivo. E nós precisamos entender que talvez aqui no meio de nós hajam missionários prontos para ir para o campo. Mas às vezes a visão de uma igreja numa cidade menor não alcança isso, mas precisa alcançar. Grandes missionários, grandes pastores saem de igrejas pequenas também. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo instrui Timóteo a transmitir e ensinar a homens fiéis e capazes de ensinar a outros. Esse é o modelo para preparar missionários. É o discipulado, é o discípulo do seu lado. Você prepara alguém para que essa pessoa possa preparar outro. E esse outro possa preparar outro. E a visão de Deus é essa, para que a igreja prospere. A igreja ela tem que desenvolver programas de treinamento missionário. A igreja tem que fazer isso. Firmar parcerias com seminários teológicos e apoiar espiritualmente aqueles que são enviados. Eu glorifico a Deus porque a gente tem ajudado o Cláudio a fazer o seminário. Está entrando no 4º período. A partir de agora, não é mais a nossa igreja que vai fazer isso, é a igreja para onde ele está indo. Mas eu glorifico a Deus da gente poder ter dado a ele a condição de ele se preparar. E já está dando fruto antes mesmo de concluir o seminário. Ó. Já está indo pastorear uma igreja. Né? Ser missionário de uma igreja. Silene vai ser a primeira dama de Barcelona. Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos.
E nós precisamos entender isso. E por último, irmãos, caminhando para o final, a igreja só pode cumprir o seu papel no avanço missionário se orar, se interceder constantemente por missões. Tem que orar sempre. Tem que interceder o tempo todo. O investimento missionário não se limita a recurso material. Dinheiro você faz. Dinheiro você trabalha e você ganha. Oração é você colocar aquela pessoa diante de Deus, que tem muito mais a oferecer a Ele do que os recursos que você disponibilizar para Ele. A oração é a base de todo trabalho missionário bem-sucedido. Quando você vê um trabalho missionário bem-sucedido, pode ter certeza que tem pessoas que oram por aquele trabalho. Eu sou missionário desde uma época de 30 anos atrás, era tudo diferente. E existia um fenômeno muito triste naquela época. Algumas frentes missionárias tinham missionários que estavam lá 10, 12, 15 anos. E aí tinha o trabalho deles, tinha 8 pessoas, não crescia, tinha 10 pessoas. A convenção ou as convenções não dispensavam o missionário, e o missionário ia fazer divulgação nas igrejas, e ele chegava aqui dizendo que estava passando fome, que dormia de qualquer jeito. Eu não sei se vocês viveram isso. Muitas igrejas, há 30 anos atrás, existia isso. Graças a Deus, alguns desses foram promovidos, né? Outros foram dispensados, porque não tinha nada a ver com missões. Porque missões é algo importante, e ele é bem sucedido quando a gente intercede por ele. Na igreja primitiva nós vemos isso, em Atos capítulo 12, versículo 5, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava fervorosamente por ele. Pedro estava preso, e a igreja sabia que mesmo preso, Pedro estava fazendo o quê? Pregando o evangelho de Cristo. Nós precisamos entender isso. Isso mostra o impacto de orações na obra missionária. Pessoas se converteram. Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo pede que a igreja ore para que Deus abra portas para a pregação do evangelho. Isso reforça que a oração impulsiona missões. A gente olha para algum campo, por exemplo, o Cláudio falou, foi o Cláudio que falou hoje de manhã, não, foi você que falou, 7 de setembro, lá no 7. A gente tem que olhar para lá e tem que orar por lá, tem que investir lá, tem que buscar o envolvimento naquele lugar. Se nós não fizermos isso com dedicação, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Tem que orar, bota esse povo de joelho. Quando você fizer a campanha, não é só pregar pedindo recurso, não. Falar, hoje a nossa mensagem missionária é a seguinte: todo mundo de joelho e nós vamos orar pelos missionários do nosso campo. Faz os irmãos orarem 30 minutos por missões, 40 minutos, 1 hora. Será que dá para aguentar 1 hora? Dá, né? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando eu comecei a minha fé, eu nunca me esqueço disso. Todas as quartas-feiras nós fazíamos jejum. Entregávamos o jejum 6 da tarde. Mas das 9 horas da manhã até meio-dia, era todo mundo de joelho dobrado orando. 3 horas de oração de joelho. Alguém vai dizer, mas não é pelo muito falar. Eu sei que não é pelo muito falar. Mas era uma experiência tremenda de relacionamento com Deus. A igreja tem que organizar vigílias de oração, criar listas de missionários para interceder regularmente e incluir missões nas liturgias semanais. Vigília, faz quanto tempo que a igreja não tem uma vigília? Precisa ter vigília. Precisa ter uma programação de intercessão missionária. Vamos fazer a semana de intercessão por missões. Né? Aí você diz, por que você não fez, pastor? Você não era o pastor da igreja? Eu era. Mas era tanta coisa que a gente não conseguia focar, não era tão compartilhado. Então eu estou desafiando para que seja compartilhado. Porque se o UA está cuidando das coisas de missões,
se por exemplo, a Betânia está cuidando das crianças lá embaixo, né? Se a Ana está cuidando da ação social, o Laudelino está cuidando da administração, aí o pastor tem tempo e visão para poder ampliar. Porque o pastor é o coaching, é o treinador da igreja. O pastor não é aquele que tem que fazer tudo. Eu aqui fiz errado. Não vou cometer esse erro lá. Sabe o que eu fiz errado, Davi? Eu ia, depois eu chamava o pessoal para ir comigo. Está errado. Eu tinha que treinar primeiro as pessoas para que a gente já fosse junto desde o começo. Eu errei aí. E não vou errar de novo. E nós precisamos fazer isso. A igreja precisa priorizar missões. E dessa forma cumprir o seu papel no plano redentor de Deus. Deus nos incluiu no seu plano redentor. Eu não tenho poder para salvar ninguém, mas eu sou o proclamador do Evangelho da graça de Deus. Você é a atalaia do Senhor. Nós somos servos de Deus para poder pregar o Evangelho. O Evangelho que alcança lugares distantes. O Evangelho que faz com que vidas sejam transformadas. O Evangelho que faz com que Deus seja glorificado. Nós estamos, como igreja, investindo de forma intencional na expansão do Evangelho. O que é intencional? É você fazer alguma coisa com foco. Não é fazer aleatório. Vamos levantar nossa oferta de missões e a gente manda lá para a junta de missões, ela faz o que ela quiser. Não, eu estou falando de algo intencional mesmo. Tipo assim, olha irmãos, nós estamos no mês de missões, então o terceiro domingo desse mês a gente vai levantar uma oferta especial para mandar para o missionário que está lá na Cracolândia de São Paulo. Quando eu fui para a Cracolândia de São Paulo, eram 1.800 cracudos na rua. Sabe quantos são hoje? Lá na Cracolândia de São Paulo? São quase 18 mil. Eu vejo os meninos que a gente alcançou na rua. Os missionários que estão lá hoje são pessoas que foram alcançadas ali. Eu vejo eles no meio daquele povo, eu falo, meu Deus do céu. Você só consegue enxergar ele por causa da camisa amarela. Camisa amarela foi uma bênção de Deus, viu? Você consegue enxergar por causa da camisa amarela. Às vezes, muitos desses missionários estão vivendo em apertos financeiros. Olha a Deus. Ligue para o gerente de missões, seja de missões estaduais, mundiais ou nacionais, e pergunta assim, dá o nome de um missionário. A gente quer levantar uma oferta para ele. Quando eu era missionário em missões nacionais, todo ano, no Natal, todo ano, eu recebi uma cesta de Natal gigantesca. Eu e todos os missionários de missões nacionais. Sabe de onde? Da primeira igreja batista em Curitiba. Eles compravam a cesta e botavam no correio. Imagina quanto é que custa uma cesta de mais de, eu acho que tinha uns 80 quilos, 70 quilos cada cesta daquela. Eles mandavam para todos os missionários de missões nacionais. Todo ano eu recebia, Júnior. Todo ano chegava na minha casa. Não manda para todos os missionários não, mas escolhe uns 3 agora. Escolhe uns 3. Levanta uma oferta para mandar uma bênção de Natal para eles. Eu participo, eu vou estar aqui ainda até o final do ano, pode contar comigo. A gente precisa fazer isso, irmãos. A gente precisa investir de forma intencional para a expansão do reino de Deus na terra. E aí a pergunta agora, você já reservou ou já entregou a sua oferta para agências missionárias esse ano? Aí o estava comentando comigo, olha pastor, tem muita gente que não participa do envelope, mas tem muitos também que terminaram o envelope e começaram o outro. Oh glória a Deus, se todos fossem assim, hein? Se você não deu ainda a sua oferta, aliás a minha está faltando, eu vou dar também. Se você não deu ainda a sua oferta missionária para este ano, para ir para as agências missionárias, faça isso em nome de Jesus. Procura o UA que ele vai orientar você. Como é que você pode fazer? É uma oferta pequena, irmão. Você não pode dar 200, dá 20.
Quer dar mais de 20, dá 50. Quer dar mais de 50, dá 1.700. Pronto. Dá quanto você puder. Porque não é a quantidade, é a fidelidade do coração. Faça isso para a glória de Deus. E eu quero encerrar te fazendo um alerta muito importante. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Que o investimento missionário que você faz nunca seja um peso para você. Não se sinta pressionado por mim, ou pelo UA, ou pelo Júnior, por quem quer que seja. Não se sinta pressionado, não. O investimento missionário que você faz não pode ser um peso. Entenda o investimento missionário como uma oportunidade de participar do que Deus está fazendo na Bahia, no Brasil e no mundo. E sinta-se privilegiado, irmão, é um privilégio. Um privilégio realizar sua oferta numa igreja. E nesta igreja, já que você está aqui. E viva como diz aquele hino, que a gente cantou tanto no passado, hoje em dia a gente canta menos, mas ainda se lembra. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos lá, todo mundo junto? Tudo entregarei, tudo entregarei.